Oi, gente, eu sou a Jo, eu sou aqui de Betim, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Gente, eu vim tirar uma dúvida aqui da Conceição. Um beijo, Conceição. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho, gente. E eu gosto de responder, gente, através de vídeos, né? Porque é melhor mostrar do que escrever. Ela tá com dúvidas, gente, do que eu faço depois que eu podo as gibifloras. Igual eu mostrei pra vocês, né? Eu poder, então aqui, ó, as bonitas que eu fiz a poda. Eu coloco nessa embalagem aqui, gente, mas você pode colocar num potinho vazio, em qualquer recipiente aí que vocês tenham. E eu coloco elas, gente, onde elas já estavam, tá? Ficam todas as bandejas lá no lugarzinho onde eu cortei elas. Elas, gente, eu cortei elas quinta-feira, hoje é segunda-feira, e elas já estão, ó, cicatrizadas. Se eu quiser plantar aqui, gente, eu já posso, só que todos os replantes eu tô colocando a naftalina, porque eu tô tendo muito problema aqui de cochonilha de raiz. Então, só quando eu comprar a naftalina que eu vou estar fazendo o replante delas. E como elas já estão cicatrizadas, quando eu rego aqui as minhas plantas, eu já posso borrifar uma aguinha nas folhinhas dela, porque as suculentas, gente, elas também hidratam pelas folhas, não só pelas raízes, tá? Porque assim elas não sofrem muito até começar a soltar as primeiras raízes. Os caules, gente, eu gosto de colocar nessas caixas de isopor. Geralmente você consegue no sacolão. Aqui mesmo eu consegui, o sacolão onde eu faço compra. Eles me dão essas caixas aqui de isopor, que são muito boas, gente. Eu só corto aqui nas laterais, ó, pra ficar tudo na mesma altura. Aqui eu coloquei um pouco de substrato, com bastante carvão no fundo, que já é um substrato reaproveitado de outros vasos. E aqui, gente, é muito simples. Você vai pegando, não sei se vai estar mostrando direitinho pra vocês. Você vai pegando os caulezinhos, gente. Aqui tá plantado, ó, na terra aqui do meu quintal. Ó, gente, esses aqui estão com naftalina já, ó. Olha aqui, gente, como que tá o enraizamento. Então, eu vou deixar essas naftalinas aqui, porque eu quero plantar as cabeças das plantas, gente. Acho que eu vou aproveitar ele. E aqui, gente, eu vou colocando na caixinha aqui, ó. Se eu ver que tá com pouco substrato, eu coloco mais. Eu vou pegar mais substrato ali, gente, que eu vou precisar completar aqui. Peguei uma terra aqui, gente. Isso aqui, gente, é uma terra que eu tô aproveitando das plantinhas que eu vendi. Aí, como eu envio, né? Aí tem que tirar o substrato. Aí eu aproveito esse substrato de novo. Aqui, gente, ó. Não esquece de colocar as plaquinhas de identificação. E eu vou fazendo assim, gente. Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho pra vocês. Acho que tá, né, gente? Porque o sol tá tão forte, gente, que eu não tô enxergando nada. Olha só, gente, o que eu tenho percebido aqui, ó? Os vasinhos que estão com a naftalina, ó, eu não tô vendo cochonilha nenhuma. E olha só, gente, as raízes que já estão vindo aqui, né? E aqui, gente, você vai encaixando. Quando é uma plantinha que tá no pote 15, por exemplo, eu vou cortando, gente. Eu vou fazer um rios. Eu gravei um rios, na verdade. Vou postar pra vocês verem como que eu corto, tá? Eu vou cortando eles quadradinhos pra ir encaixando melhor na caixa. E com isso vai caber mais troncos. Eu já plantei, gente, alguns troncos ali. Nossa, tava ocupando espaço demais. Que foi das plantas que eu cortei, né? Como eu cortei praticamente todas. Nossa, Deus, foi muito caule. Eu não vou tirar as naftalinas não, gente, pra estar protegendo esses caulezinhos aqui. Aqui eu desmancho um pouquinho do torrão, ó. Pra ficar mais ou menos da altura dos outros. Esses copinhos, gente, tudo eu aproveito. E eu tô vendo que a naftalina, gente, ela tá fazendo... tá protegendo as plantas aqui, era o que eu queria, viu? Contra as cochonilhas, ó. Porque mesmo eu colocando, gente, o diazotop no substrato, eu tava tendo problema de cochonilha. Então, eu tô vendo que a naftalina aqui tá sendo mais eficaz.
Então, né, gente, o time que tá ganhando a gente não mexe, né? Olha só, gente, o enraizamento perfeito, né? Aqui, ó, caiu a naftalina, eu vou colocar de novo. Aqui, gente, eu quero colocar outra aqui no cantinho. Então, eu vou estar desmanchando esse torrão aqui um pouquinho. E amanhã, gente, se eu já faço a rega nelas. Porque, igual eu falei pra vocês, né? Tá muito calor. Os caules, eles precisam de muito mais água. Porque eles secam, gente, muito rápido. Eu perdi muito caule, porque quando eu comecei a colocar as plantas aqui no quintal, aqui embaixo, o sol aqui, gente, era muito forte e eu só regava meus caules quando eu regava as plantas. Então, secaram todos, gente. Secou tudo. Então, agora que eu tô começando de novo, gente, com novos caules, né? Com plantas diferentes. Eu tenho mais caules aqui, são de plantas que eu já tenho um pouco a mais de tempo, né? Há um ano, mais ou menos. Agora eu quero pegar firme mesmo, gente, na produção. Se Deus quiser, vou ter muita plantinha diferente aí pra vocês. Aqui estão com raízes das plantinhas que eu... Porque quando eu envio, gente, eu tiro um pouco das raízes, que às vezes a raiz tá tão grande. E essa terra aqui do quintal, gente, foi ótima para enraizar. Eu fiz até um shorts, mostrei pra vocês o tamanho da raiz da planta. Coisa mais linda, a raiz estava maior do que a plantinha. Ah, é bonitinho demais. Então aqui, gente, eu tenho bastante carvão aqui para dreno. Os meus caules até então, gente, eles vão ficar na chuva. Eu só vou tirar se caso estiver dando muito fungo de olho negro. Porque na chuva, gente, os bebês, eles crescem bastante. Aí depois que eles cresceu bastante, você tira a muda e já começa a deixar ele um pouco mais no sol. Para poder ficar mais compacto. Meus caules aqui, gente, fica no lugar onde toma menos sol. Que é na parte de cima aqui do quintal. Depois eu vou mostrar para vocês. Onde eu já tirei um bocado de caule e já coloquei nas caixinhas de isopor. Viu, gente, como que é simples? Não é difícil, ó. Reduz o espaço, né, que os copinhos aqui estavam ocupando, ó. Vai ter caule, gente, que vai produzir, vai ter caule que não, vai ter caule que morre. Então, é assim mesmo, viu, gente? É normal. Nem tudo é 100%. Mas os que ficam e dão mudinhos, né? A gente já fica muito agradecido. Ai, agora deve ser umas 9 horas, gente. Estou gravando aqui rapidinho. Porque hoje eu tenho que fazer almoço. É um chegando da escola, o outro saindo, então fica por conta, né? De cozinha. Aí eu vou ver quantos que vão caber aqui, né? Tirar um pouco da terrinha que ficou aqui. Vou tentar tirar um pouquinho. Mas viu, gente, que não tem dificuldade. É bem simples plantar os caulezinhos, ó. Aqui, feijão 17. É só ter cuidado mesmo para não misturar a plaquinha. Para não esquecer de colocar a identificação. Porque eu mesmo, gente, eu tenho muita dificuldade de identificar. Porque eu acho as plantinhas, gente, muito parecidas uma com a outra. Olha, gente, então a naftalina aqui pra mim foi um sucesso, viu? Minhas plantinhas não estão com cochonilha aqui, graças a Deus. Que bênção, viu? Aqui eu vou intercalando as folhas, ó, pra não ficar uma em cima da outra.
Depois aqui também, gente, eu venho completando aqui por cima depois com mais terrinha. Ó, já tô esquecendo da plaquinha, não pode. Depois eu vou colocar ali direito, porque geralmente, gente, eu começo em outro sentido. Eu gosto de colocar as plaquinhas de lá pra cá. Ó, coloquei aqui. Dou uma baixadinha nela. E completo aqui com o substrato. Como já tá cicatrizada aqui, gente, já posso regar tranquilamente. Eu vou regar elas amanhã, porque amanhã é dia de rega, né? Olha essa folhinha que soltou. Amanhã já é dia de rega de todos mesmo. Aí eu já aproveito na batidinha aqui, gente, pra descer o substrato aqui melhor. Eu gosto de colocar as plaquinhas assim, gente, ó, de lá pra cá. Como eu tinha começado a colocar errado, assim que eu gosto, ó, nesse sentido. Pronto. Bem simples de colocar. Deixa eu ver se tá gravando, tá? O solzinho aqui tá cedo, gente, mas o solzinho tá forte, viu? Nossa, Deus. Ai, gente, eu gosto de todos os processos. Eu gosto de cortar, eu gosto de plantar. Amo colher mudinhas nos caules, nas hastes florais. Tirei muita muda, gente, das minhas hastes florais, porque eu tirei agora, que eu quero ver se antes das chuvas já vai estar cicatrizadinho, gente. E vem muitos bebezinhos ali onde eu cortei aquela mudinha, né? Aquela plantinha que eu achei, gente, que tava com fungo, até então ela tá normal, tá muito bem. Eu não consegui gravar, gente, no final de semana, que eu queria ter gravado, muito barulho. Hoje vocês vão ouvir mais barulho aí, então aqui é bem difícil mesmo, bem barulhento. Prontinho. E vão plantando, gente, tá vendo como é que é rapidinho? Daqui a pouquinho eu já encho aqui a minha bandejinha. E, gente, sem cochonilha nas minhas plantas. Que bênção. Eu vi essa ideia aqui, gente, de colocar naftalina. Eu vi com a Cleo. Um beijo, Cleo. E vi também, gente, com a Erlaine. Eu gosto muito do cultivo dela, das plantas delas. Eu vi que ela colocava naftalina também. Aí eu falei assim, ah, vou colocar, né, gente? Muitas coisas às vezes dá certo para um, não dá para o outro, mas graças a Deus aqui, ó, a questão da naftalina deu super certo. Porque o cultivo, gente, aqui eu dou dicas para vocês, mas pode ser que vai dar certo aqui para mim. O seu clima aí, ele pode ser diferente, pode ser que não dê certo, então a gente tem que sempre fazer testes, né? Igual eu coloquei as naftalinas aqui nessas plantinhas. Como eu vi que deu certo, gente, eu já vou colocar nas outras tudo. Aqui, gente, é aquele caulezinho, ó, que eu acho que tá com fungo. Ele tá bem murchinho, gente, mas eu vou plantar ele aqui mesmo. Olha, a folhinha dele soltou. Mesmo assim, eu vou plantar ele aqui, gente. E outra coisa que eu faço, conforme vai morrendo os caules, eu vou plantando outros no lugar. Porque assim, gente, a bandejinha vai estar sempre cheia. Morrer um, eu já planto outro. Depois eu vou mostrar ali umas bandejinhas que já estão bem cheias. Olha os brotinhos. Aqui, gente, minha terra brota muito pé de bucha. Como eu falei pra vocês, né? Nasce mato, nasce trevo. Porque aqui foi assim, ó, a primeira camada que eu cavei aqui, né, gente, pra estar colocando as plantas aqui. Então, a primeira camada aqui, gente, foi uma terra bem preta, bem soltinha, bem adubada.
que é essa que eu tô usando aqui, que vocês estão vendo. Já a outra camada de terra, que aqui era aterro, gente. Já é uma terra bem vermelha, aquela terra bem pesada, que fica mais compactas. E eu tô plantando elas tudo nessa terra, gente. Aí eu coloco um pouco mais de carvão. Ó, faltou plantar uma aqui, gente. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, essa daqui já tá na terrinha mais vermelha, olha só. Mais compactazinha, ó. Mas mesmo ela sendo uma terra vermelha, gente, ó. Ela tá bem soltinha. Olha, gente, que raiz maravilhosa. Eu fico assim apaixonada, gente, com o enraizamento delas. Eu acho muito bonito. Aqui, gente, conforme fazendo as regas, essa terra vai sair aqui de cima e vai destampar os caulezinhos, porque acaba ficando um buraco, algum lugar que você ainda não colocou a terra, então acaba descendo um pouquinho. Você vê, eu fiz a rega nelas, foi sábado, né? Hoje é segunda-feira e já tá, gente, bem seca. Os dias estão bem quentes. Não vai caber todas como eu previa, mas eu coloco em outra também, não tem importância não. Ai, meu Deus, que coisa mais linda essas raízes, gente. Vamos empurrar a naftalina aqui. Que raízes mais lindas. A naftalina ficou aqui. A 193. Acabei colocando terra demais aqui. Vou tirar um pouco. Meus caules que já estão ali, as caixas de isopor que já estão com os caules, gente, eu vou tacar naftalina neles. E aí, gente, com vocês aí, vocês também têm esse problema? Com essas cochonilhas de raiz? Que aqui, gente, elas me... Vou falar pra você que elas me acompanham desde quando eu cultivava no apartamento. Eu achava que era porque minhas plantas não pegavam muito sol. E aqui, gente, elas estão pegando bem mais sol. E mesmo assim, tem umas que insistem em aparecer ainda. Então, olha só, gente, numa bandeja aqui, coube 30 caules. É muita coisa. Olha que bacana. Que coisa maravilhosa, né, gente? E eu aqui, gente, eu não tenho muito espaço, então eu tenho que diminuir o que for possível. Eu tava olhando aqui embaixo vai ser a minha coleção, as compactas que eu quero trazer pra cá, porque minhas compactas lá na frente estão sofrendo muito. Elas queimaram, agora já estão sem sol, o sol já virou, então estiolaram bastante. Então o que é que eu vou ter que fazer com elas? Assim que a estufa aqui estiver pronta, eu vou ter que fazer uma nova poda nelas, refazer os arranjinhos. E aqueles caulezinhos eu vou deixar para produção. Eu gosto muito de fazer as mudinhas por folha, gente, mas demora uma eternidade para poder ficar do tamanho desejável para venda, né? Tem pessoas que me procuram, querendo comprar compactas, mas para mim não dá, gente. Eu não tenho estrutura, nem espaço para esperar uma planta compacta chegar ao tamanho ideal para venda. E como eu tenho perdido muitas plantinhas aqui, por causa de queimadura de sol, então eu resolvi não vender, gente, as compactas que eu tinha feito.
por enquanto não, vou deixar elas aí na minha coleção mesmo. Eu comprei umas latinhas com a Jo Batista. Só que hoje ela não tá fazendo mais, gente. Eu acho que as minhas latinhas foram as últimas que ela fez. E eu queria muito, gente, a gaiolinha que ela faz, né? Que ela fazia. E as latinhas. Tanto que a gaiolinha, gente, a Jo ensinou no canal dela, tá? Então, quem quiser, só ir lá no canal da Jo Batista. Acho que é... Não sei se é Alegria Verde. Eu vou deixar aí pra vocês qual que é o canal da Jo. Que lá, gente, ela ensina vocês a fazer aquela gaiolinha. Que a Jana mostrou no canal dela. Foi da Jo Batista. Ela não tá tendo mais tempo, gente, né? Trabalhando muito, graças a Deus. Então, aí ela ensinou pra quem quiser fazer, né? Eu não tenho muita essa habilidade com arame, gente. Então, eu achei melhor comprar, né? Que eu acho que cada um tem a sua habilidade. E a minha não é essa, não. Então, gente, eu comprei pra eu enfeitar aqui a estufa. Então, as mudinhas que eu tô fazendo, eu vou tá colocando nessas latinhas para poder tá enfeitando aqui. E depois eu coloco aqui, gente, que vai cair aqui mesmo, ó. Vou ter que tirar um pouquinho aqui. E já é, gente, a última. Essa acho que não sei se tá mostrando bem pra vocês. Ai, gente, que terra maravilhosa, viu? Se eu pudesse, se eu tivesse, eu queria plantar todas as minhas plantas nessa terra aqui. E ela tá uma terra, gente, uma terra preta misturada com terra vermelha, tá? Igual eu expliquei pra vocês. A terra vermelha, ela é muito compacta, gente. Ela é muito pesada. E eu gosto de misturar com a preta, só pra ficar uma terra um pouco mais leve. Porque quando ela é muito compacta, gente, pra tirar essa terra das raízes, igual eu fui enviar, né, as plantas, não é fácil não, viu, gente? Tem que ter bastante cuidado, delicadeza, então isso daí requer um pouquinho mais de tempo. Porque senão sai arrebentando tudo. Já volto, gente, esqueci de pegar o adubo. Eu uso, gente, o adubo de liberação lenta. O 4148. O que que significa isso? Que ele vai ser liberado toda vez que você regar a planta, tá? Então é esse daqui, gente, ó. Eu compro ele na Shopee. Você coloca lá, adubo 4148. Aí você vê qual que é o melhor pra você, pra questão do frete, né, gente? Que tem várias regiões que vendem, né? Então aqui, gente, eu vou só colocando assim, ó, por cima do vaso. No caso aqui da bandeja. Amanhã eu já faço a rega nele. É muito importante, gente, você deixar os caulezinhos bem adubados. Pra, se Deus quiser, né, vir bastante mudinha. Próxima colheita que eu fizer de mudas nessa bandeja, eu torno a adubar de novo. Aí eu vou fazendo assim. As de lá de cima mesmo, eu tô precisando adubar elas. Porque você vai fazer na rega, o adubo vai sumindo, né, gente? Junto com a rega. Então, gente, ficou assim, ó. O celular tá bem quente, viu, gente? Pode ser que meu áudio fique... eu acho que ele fica, atrasado. Olha só, gente, ó. Plantei, todo mundo identificado. Aí eu vou tirar aqui a dúvida aqui entre a 13 e a 3, né? Mas olha só, gente, aqui é só regar elas agora. Olha aqui, gente, ó, de plantinha que eu cortei, ó, mudinhas que tirei do caule, que eu tô precisando plantar. Aqui, gente, ó, eu não plantei caule, eu plantei as mudinhas bem pequenininhas. E olha só, gente, tá passando da hora de tirar daqui. E aqui ficou um tempo sem bater sol. Eu vi que uma ou outra aqui já tá com cochonilha. Tem que aplicar um defensivo. Aqui, gente, são caules que eu plantei, ó, em cuias. Olha as mudinhas, que coisinha mais linda, olha. Quem que é essa daqui? A Galactote.
São plantinhas, gente, que são novas aqui no meu cultivo. Chegaram, gente, eu já corto todas. No que eu cortei, ó lá, enquanto elas estão enraizando, os caulezinhos, gente, já estão brotando. Então, isso daqui é muito importante, ó, porque às vezes você chega com a plantinha morre, você não sabe o porquê. E era um fungo no caule, gente. Então, assim que você compra ela, corta e planta o caulezinho. Se acontecer alguma coisa de você perder a sua matriz, você vai ter, gente, mudinha no caule. Olha aqui, ó, planta sem muito sol. Olha só, gente, como é que elas crescem bem estioladas, ó. Aí agora com o solzinho elas vão ficar mais compactas. E aqui, elas aqui já enraizaram, né? Vou ver se eu mostro um pouquinho aqui pra vocês, gente. Essas aqui, gente, foram as que eu cortei primeiro. Já estão maravilhosas. Olha essa terrária, gente, que coisa mais linda. Olha, chocolate Ruffles. Não sei se é chocolate Ruffles ou se é chocolate todo. Olha a Smeg, que coisa mais linda, gente, olha. Então, assim, elas estão maravilhosas, gente. Enraizaram super bem, graças a Deus, nenhuma fungou. E essas aqui, gente, foram as que eu cortei depois. Mas elas já estão, gente. Ó, já tá bem enraizada. Deixa eu fazer o teste aqui pra vocês. Ó, tá vendo, gente? A raiz já tá aguentando o peso do vaso, né? Uma ou outra eu vi aqui que não enraizou, porque aqui é descido, gente. Aqui é bem inclinado o quintal. E o caule não ficou bem encaixado, tá? Então eu coloquei ela aqui, o caule se soltou. Igual essa daqui, ó. Deixa eu ver quem que é aqui. A sarastro, ó, gente. Você vê que ela tá soltinha aqui, ó. Então agora que ela tá começando com as raízes, ó. Então depende muito, gente, de cada plantinha. Cada uma vai ter o seu desenvolvimento. Mas eu venho aqui, gente, ó, aperto ela aqui bem até ela ficar rentinha. Não tá querendo ficar rente. O que que eu faço? Eu venho aqui e faço um buraco. Ela não pode, gente, ficar bamba no vaso, porque isso atrapalha o enraizamento dela. A planta, igual eu falo pra vocês, ela tem que se sentir firme. Então aqui, ó, por ela estar solta no vaso, que ela ainda não enraizou. Porque eu cortei elas junto com todas aqui, ó. Cortei todas de uma vez só. E olha só, as plantinhas que não estão tortas já enraizaram. Aí no processo de enraizamento, gente, seca bastante folhinha embaixo. Você vai tirando essas folhas. Puxou, não saiu, gente, vocês deixam, tá? Porque senão vai forçar e vai machucar o caule. E esse machucado, ele vai dar um fungo na planta. Olha aqui, gente, a minha Ares. Pela primeira vez, gente, eu cortei ela e ela me deu uma mudinha. Porque já é a terceira vez que eu corto essa planta, por isso que ela não tá muito grande. Porque eu queria, gente, uma muda, né? Porque se caso acontecer alguma coisa com ela, eu tenho uma mudinha. Então, a maioria aqui, gente, já tá todo mundo enraizado. Foi só aquela coitada mesmo que tava bambinha. Mas é sempre bom, gente, você vir conferir. Não planta e esquece a planta, não. Sempre dá uma conferidinha nela, ver se ela tá bem. Essas aqui mesmo, acho que foram as últimas plantinhas que eu plantei, ó, que vieram. Que eu comprei, né, que chegou pelos correios. Eu acho que elas não estão enraizadas direito ainda, ó. Você vê que elas estão, as plantas assim, as folhinhas murchas, ó, desidratadas. Isso daqui, gente, é porque ainda não está enraizando. Assim que tiver enraizadinha, elas ficam durinhas também. Olha, gente, que cor linda dessa planta. Ai, gente, se deixar eu fico aqui o dia inteiro só admirando. Eu acho lindas demais. Olha a minha turbulência, enraizou. Olha que coisa mais linda. Essa lindona aqui, gente, eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a Azame. Eu comprei essa planta com a Jana, mas eu achei essa planta tão bonita, gente. Ela é maravilhosa. Muito bonita mesmo. Deixa eu mostrar os caules pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui, gente, ó. Eu tava lá embaixo. Coloquei um pano ali no tripé, gente, porque o sol tava demais. E aqui, gente, já são os caules que eu tenho há mais tempo, ó. Então aqui vai ter plantinhas mais novas, vão ter plantas mais velhas, que eu já tenho mais tempo no cultivo. Porque igual eu expliquei pra vocês. Igual aqui, ó. O caule morreu,
eu vou vir aqui, gente, eu vou tirar esses caules e vou estar plantando outra no lugar. E outra coisa que eu faço, gente, aqui, ó, é a Ruby Lady. O caule morreu, só que o caule tava com duas mudinhas aqui do lado. Eu peguei, gente, coloquei as mudinhas aqui, ó, e as mudinhas pegaram. Então, vários caulezinhos aqui, vai ter mudinha perto. Essa daqui, gente, parece que não vingou, não. Mas várias tem, gente. Mudinha assim, ó, pertinho do caule, porque o caule morreu e eu fui tirar as plantas. Aqui, gente, estão as por folha. Tinha umas aqui que já estavam bem grandes. Eu tirei elas daqui, gente, e coloquei nas cuias. Para elas desenvolverem melhor. Porque aqui vai crescendo. Olha só, gente, como que fica bem amontoada. Tem uma plantinha aqui, gente, que tá até com os traços de variegação. Mas acho que é porque ela tá pequenininha ainda. Conforme vai crescendo. Mas tem uma chance muito grande, tá, gente? De você plantar uma mudinha e ela vir variegada. Principalmente quando você faz muita quantidade. Eu tava com uma variegata aqui, mas ela sumiu, não tô vendo. Às vezes ela dá uma variegação, depois ela perde a variegação. E é assim mesmo. Mas olha pra você ver, gente, como é que a gente não ama, né? Umas coisas lindas dessa aqui. É bonito demais, gente. É lindo. Eu acho que era essa daqui, gente. Olha que ela tava variegata. Não sei se vai estar mostrando aí, porque o sol tá muito quente. Acho que não tá focando, né, gente? Não tá nem focando. Parece que ela perdeu, gente, a variegação. Então, estão aqui, ó, gente, todos os meus caules. Futuramente, gente, vai ser uma estufa lá embaixo, vai ter outra estufa aqui em cima. Essa daqui de cima, gente, é para produção. Então, onde tá esses caules aqui, eu quero colocar as mudas de venda. E essa parte aqui, gente, ó, vai ser os caules de produção. Aqui eu vou estar podando meu pé de manga, que ele dá muita sombra aqui. E eu tive que tirar, gente, um pé de abacate, infelizmente. Porque o pé de abacate, ele dava sombra no quintal inteiro. Deu dó, né, gente? Mas a vida da gente são feitas de escolhas, né? Então, eu escolhi ficar com o pé de manga e cortei o pé de abacate. Mas aí, no que eu cortei o de abacate, eu plantei de jabuticaba, tem pé de amora. Eu vou comprar pé de limão, vou plantar outros, sabe, gente? Que aí você vai podando eles desde pequeno. E aí eles não tomam conta do quintal, né? O que aconteceu aqui com o pé de abacate? Eles cortaram, gente, as galhas de baixo e o pé ficou muito alto. Então é até perigoso pra gente ficar pegando um abacate. Às vezes cai um abacate, né, na cabeça da gente, que o pé é muito alto. Então é bem perigoso. Essas aqui, gente, eu plantei, ó, no sábado, no domingo. Eram caules que estavam nesses vasinhos aqui, ó. Das plantinhas que eu mostrei lá pra vocês, que eu tinha feito a poda nelas. E coloquei, gente. Tô colocando, né? Terminando de colocar. Tá vendo, gente, como é que diminui o espaço onde elas estão? Olha só, esses caulezinhos que estão aqui, ó. Vai caber em uma bandejinha só. Olha que maravilha. E olha aqui, gente, as mudinhas da Jane Neylon. Olha, o celular não tá focando, né, gente? Deixa eu ver se eu pego ela aqui na mão. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. É lindo demais. Então, gente, igual mostrei pra vocês também. Olha a minha Razak, gente. A Razak é uma planta difícil de multiplicar. Eu já tinha cortado a minha Razak aqui muitas vezes. Ela deu uma mudinha, às vezes não dava nada, o caule morria. Mas por quê, gente? Eu cortava os meus caules e colocava no sol rachando. E caules assim, gente, ó, que não ficou folhas. Porque a maioria dos meus caules eu não deixo folhas. E olha aqui, gente, a Razak. Olha que coisa mais linda. Isso por quê, gente? Porque eu peguei meus caules e deixei no ambiente só com muita claridade. Esses caules mais velhos, mais grossos. E nisso, gente, eles começaram a brotar. Começou a brotar, eu fui adaptando ao sol devagarzinho, para as mudinhas não queimar. E olha só, gente, que maravilha. Olha aqui minha Afterglow, gente, que eu nunca tive sucesso com o caule da Afterglow. Olha isso daqui. Sempre dava as mudinhas, gente, e depois morria. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma perfeição, gente. É uma bênção, né, de Deus. Lógico que Deus abençoa a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então aqui pra mim, gente, no meu clima,
colocar caule direto no sol depois que corta, não dá certo, queima. Eu tava com o caulezinho ali embaixo que eu tava apaixonada, que era da minha infante variegata. O sol esquentou mais um pouquinho, gente, queimou. Simplesmente queimou o caule e os bebês. Eu perdi todos. E o caule tava cheinho. Olha aqui, gente, outra plantinha que eu tô apaixonada. Olha isso aqui. O caulezinho da minha esmegue, gente. Que maravilha. Planta que eu já tinha cortado antes e não tive sucesso. Por quê? Peguei os caules e coloquei direto no sol. Gente, perdi os caules quase tudo. Esses caules que vocês estão vendo com brotação aqui agora, são plantas mais novas que eu tenho. E graças a Deus, agora tá vindo bastante bebê. Olha aqui, gente. Olha esses brotinhos. Olha esses zoinhos, gente. Olha o tanto de zoinho. Que coisa mais linda. Então isso aqui, gente, isso aqui é apaixonante demais. Você vê uma plantinha que você cortou e brotar de novo. Eu percebi aqui, gente, os caules que eu deixei lá embaixo, que eu falei pra vocês um pouco, ó. Muitos começaram a queimar. Tá queimado. Eu tô vendo que o celular tá desfocando bastante, né, gente? Eu acho que é por causa do sol. Então, gente, vai observando, porque muitas vezes o caulezinho começa a morrer. E olha aqui, gente, mudinhas que eu retirei de caules que estavam morrendo, ó. Então, para você ter um sucesso, gente, no cultivo, você tem que ter observação. Tem que observar para ver se está tudo bem, se não está dando fungo. Se tem fungo, tira as folhinhas que tá com fungo. Aplica, gente. Eu gosto muito da água oxigenada com leite de magnésio. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, né, uma receitinha para vocês estarem passando. Para ter sucesso, gente, no cultivo, para conseguir produzir. Olha aqui, gente, minha Japão morrive, acho que é isso. Gibiflora Japão morrive. Olha, gente, quanta muda. Aqui dá muda com variegação, mudinha sem variegação. Essa planta, ela fica linda, gente, mesmo sem variegação, é uma planta maravilhosa. Então, gente, desde quando eu tirei meus caules desse sol muito forte, eu passei a ter muito sucesso, graças a Deus, com as brotações. Não é, gente, todos os caules que vai brotar, mesmo você tendo cuidado. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, Conceição, pode deixar aí nos comentários para mim, que eu terei o maior prazer em estar respondendo você. Gente, comenta, curte, hypa o vídeo, pro YouTube entender que meu vídeo é relevante, gente, e entregar para mais pessoas, tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.